Abra sua Bíblia no livro de primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, no versículo 9 e 10. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. O 9 diz: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10 diz: Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a sua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja atingido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pai querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos porque a tua palavra e os acontecimentos registrados nos registros sagrados sempre trazem lições para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia. E nós queremos agradecer a cada um dos teus filhos que veio ao templo e que todos possam sair daqui renovados, avivados, despertados e abençoados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentados. Meus queridos, eu quero, baseado nesse texto, falar sobre a oração de Jabes. A oração, ela ocupa um papel preponderante na vida de qualquer crente. Na vida de qualquer pessoa que foi transformada, regenerada, e que tem Deus na vida, sabe que a oração é muito mais do que você falar com Deus. A oração é você ter intimidade com Deus. A oração é você confiar em Deus. A oração é você saber que as tuas palavras não são apenas jogadas no ar, mas que há um sentido que vai ao trono da graça. E a Bíblia diz que Deus recolhe as nossas orações. A oração de um justo, a Bíblia diz que tem muito em seus efeitos. E você precisa crer no poder da oração. A oração tem um poder de transformar todas as coisas, e nós vemos o exemplo aqui desta oração que Jabes fez. Nós não sabemos muito sobre a vida de Jabes. Sabemos que o escritor do livro de Crônicas, ele começou o livro falando sobre algumas questões, mas depois logo ele já vai entrando nas genealogia, dizendo que fulano criou ciclano, ciclano, beltrano, e ali vai. E muitas pessoas, quando entram nessa leitura do capítulo 4, 5, 6, 7 de Crônicas, muitos desistem até de ler a Bíblia, ou desistem de ler porque fulano gerou ciclano e assim vai, né? E muitos dizem: mas isso aqui nem precisava ter na Bíblia. Mas todos os nomes são importantes, assim como o teu nome é importante, assim como você é importante na igreja. Assim como você tem um nome, as pessoas na Bíblia tiveram um nome. E por isso foi registrado os seus nomes, porque alguma importância tem. E no meio de dezenas e centenas de nomes, o escritor deu uma parada. Vocês vão ver que o versículo 8 ele fala de genealogia, 9 e 10 ele conta uma história e depois volta a falar em genealogia outra vez. Eu penso que ele estava escrevendo, e quando ele estava escrevendo, ele lembrou de uma história que aconteceu, não sei se no seu tempo ou que ele ouviu, mas ele contou, ele disse: opa, eu estou lembrando de Jabes. E ele então começa a relatar, ele abriu um parêntese para citar um homem que teve a sua vida marcada quando ele suplicou a Deus. Não foi por acaso que a história desse homem Jabes
está na Bíblia, e aqui está contando um grande milagre, a ponto de esse registro ficar registrado nos textos sagrados. O testemunho de Jabes revela que Deus ouve as orações. Esse texto, essa história de Jabes, revela que Deus não só ouve as orações, como Deus intervém na história do ser humano para mudar a sua história. E também mostra que para Deus não há situações impossíveis de ser resolvida. Mostra que Deus é especialista para reverter todos os quadros negativos e fazer com que a pessoa receba a bênção e a graça do Senhor. Deus mudou a história de Jabes. A história de Jabes é muito fácil de se entender. A Bíblia diz que ele era mais ilustre do que seus irmãos. Mostra que ele tinha outros irmãos. Era mais ilustre por quê? Porque era melhor? Não, pelo contrário, ele foi considerado o pior, aquele que causa dor. Jabes quer dizer aquele que causa dor. Ele era mais ilustre porque ele não se conformou com a situação. Ele não se conformou com o nome negativo que colocaram nele. Ele era mais ilustre porque ele não ficou conformado nem acomodado, mas ele conhecia a Deus. E por isso ele se tornou o mais ilustre. Nós vemos que o que aconteceu? Jabes, quando estava para nascer, o trabalho de parto da sua mãe foi muito doloroso. A sua mãe teve um parto complicado. Foi tão complicado e foi tantas dores que se entende que ela pensou que não iria sobreviver. Com os recursos daquela época, tudo mais complexo e complicado, ela pensou que iria morrer naquele parto. E as dores foram dores insuportáveis. E foram tantas dores e tanto sofrimento. Por certo, demorou a nascer. Não vamos entrar aqui na questão do parto, mas foi um parto complexo, complicado, e as dores foram tremendas, que quando a criança nasceu, aquela mãe estava na agonia de tanta dor, que só veio um nome. Eu vou colocar o nome dessa criança Jabes, que significa filho da minha dor, ou aquele que causa dor. Foi tantas as dores que ela não queria, mas nem esquecer disso. E sempre que olhasse para o seu filho, ela iria lembrar: esse filho me causou muita dor. Esse filho me causou muito sofrimento. E quando eu estava lendo essa história, eu lembrei da minha história, porque a minha mãe fala que dos filhos, eu fui que mais dei sofrimento para ela quando nasceu. Eu era muito grande, nasceu 4 quilos e alguma coisa, e ela disse que sofreu muito no meu parto. Ainda bem que ela não colocou o nome assim, né? Filho da minha dor, né? Aleluia. Mas a mãe de Jabes colocou esse nome, filho da minha dor. Sempre que olhava para Jabes, aqui está o filho da minha dor. Bom, Jabes foi crescendo e foi desenvolvendo. E sempre que Jabes, por certo, ele sofria algum bullying. Porque naquela época, quando nascia uma criança, os pais olhavam e diziam: nós vamos colocar esse nome, que tinha era quase com um significado, era quase que eles dizendo: o filho vai ser isso, o filho vai ser aquilo. Havia um grande significado bíblico e de toda uma tradição, seja judaica ou tradição daquela época. Então, a criança nasceu, foi tanto sofrimento, tanta dor, eu vou colocar filho da minha dor, aquele que causa dor, porque ele me causou muita dor. E quando Jabes vinha como criança, está chegando aquele que causa dor, está chegando aquele que causou dor, aquele que causou dor. E ele foi crescendo, quem sabe, até com bullying, né?
Foi crescendo, estou dizendo, olha aí, aquele que causa dor. Aonde ele chegava é aquele que causava sofrimento. E ele foi crescendo com isso. Mas Jabes, ele não teve, a Bíblia mostra que ele não teve nenhuma revolta com a sua mãe. Ele não teve nenhuma atitude de revolta, de amargura, de ressentimento. Embora o nome dele era quase que uma maldição, mas ele não ficou decepcionado com a ignorância da mãe, e quem sabe nem com a ignorância das pessoas, que aonde ele chegava achava que ele era um caso perdido, aonde ele chegava é aquele que causava dor, por onde ele passasse, por onde ele caminhasse, aquele que provocava dor está chegando. Mas Jabes, no meio, foi crescendo, se tornou adulto, se tornou um homem, e sem revolta, sem amargura, sem ressentimento, e por isso ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele disse, eu não vou me conformar com essa vida, que onde eu vou diz que eu causo dor, meu nome é aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, essa história tem que ser mudada. E a história, ele disse, eu vou mudar essa história e eu sei o caminho para mudar essa história. E o caminho para mudar essa história começa no versículo 10 que diz, e Jabes clamou ao Deus de Israel. E Jabes clamou ao Deus de Israel. Quando se clama ao Deus de Israel, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que abateu Faraó e seu exército, ao Deus que mandou as pragas no Egito para Faraó saber que acima do seu poderio tinha um poder maior. Quando Jabes clamou ao Deus que abriu o Mar Vermelho, que separou as águas do Rio Jordão, quando Jabes clamou ao Deus que sustentou e abençoou a nação de Israel por 40 anos no deserto, quando Jabes percebeu que o Deus que ele tinha que clamar era o Deus que havia abençoado profetas, que havia abençoado reis, que havia prosperado Israel, que havia operado milagres e maravilhas através dos seus profetas, através dos seus ungidos. Quando Israel percebeu que a única solução para reverter todo o karma, todo o quadro negativo que estava sobre a sua vida, ele tinha que fazer alguma coisa. Por isso ele se tornou mais ilustre, porque ele não se acomodou, ele não se conformou, e ele sabia a quem clamar, porque clamar é uma coisa, agora saber para quem clamar é outra coisa, porque muitas vezes as pessoas estão clamando para a pessoa errada, mas quando se clama ao Deus de Israel, alguma coisa vai acontecer, porque Deus não está com seus ouvidos tapados e nem com as suas mãos encolhidas, mas Ele continua atento para ouvir o teu clamor. E Jabes resolveu clamar ao Deus de Israel, e quando se clama ao Deus de Israel, alguma coisa acontece. E o Deus de Israel é o Deus dessa igreja, é o Deus da nossa vida. Clame a esse Deus e alguma coisa vai acontecer. A bem da verdade, muitas coisas já aconteceram, porque você está aqui, porque você serve a um Deus de Israel. Se não fosse Deus de Israel, se não fosse o Deus que você serve, aonde você estaria nessa hora? Muitos de nós já estaríamos no inferno. Mas o Deus de Israel você clamou. E quando se clama a Deus de Israel, Ele ouve. Os salmistas, em diversas orações, ele dizia, porque Deus ouve o meu clamor. E ele me diz, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ele invocou esse Deus, ele implorou a proteção e o auxílio desse Deus. Ele clamou por socorro com toda a sua força. Ele estava cansado de ouvir tanto bullying, ouvir onde ele chegava, é aquele que causa dor. Eu vou mudar essa história tem que ser mudada. Mas ele sabia que ele não tinha força
para mudar essa história, assim, com o seu braço, com as suas estratégias. Ele sabia que ele precisava de Deus. Por isso, a oração de Jabes. E ele começou a clamar com toda a sua força. E na sua oração, ele fez 4 pedidos ao Senhor. E quando alguém chega com humildade, com pureza de alma, e começa a invocar o santo nome do Senhor, situações das mais turbulentas possíveis, elas são revertidas, porque para Deus não há causa impossível. E o primeiro pedido de Jabes foi: abençoa-me, eu preciso da tua bênção, porque onde eu chego, eles me olham atravessado como aquele que causa sofrimento, aquele que causa dor. Mas eu quero mudar essa história. Aonde eu chegar, eu quero abençoar as vidas. Aonde eu chegar, eu quero ser bênção. E ele disse: me abençoa-me. Jabes não queria ser uma maldição, mas ele não queria mais causar sofrimento a ninguém. Ele queria ser bênção. E a bênção do Senhor é a nossa maior riqueza, e ela não acrescenta dores. Querer as bênçãos do Senhor é muito importante. Agora, mais importante é saber por que nós queremos a bênção do Senhor. Por que você quer ser abençoado? Tem pessoas que só pedem me dá, me dá, me dá, são egoístas, porque só pensam em receber para eles estar numa posição melhor. Deus só vai nos abençoar se for para sermos canais de bênção para outros, porque as bênçãos que Deus nos dá é para que possamos repartir, para que possamos ser canais de bênção para o outro, porque Deus não quer ver ninguém egoísta, ninguém cheio de soberba, cheio de orgulho. Eu tenho, e daí? Se você tem, mas você não abençoa ninguém, isso não tem nenhum valor. A bem da verdade, Deus abomina isso. Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outras vidas. Por isso que você é abençoado. Querer as bênçãos do Senhor é desejar ser totalmente envolvido no que Deus quer fazer em nós, através de nós e em torno de nós, para que a glória do Senhor seja manifestada através da nossa vida. É da natureza de Deus abençoar o seu povo. As suas bênçãos são sobre nós de maneira não limitada. Deus não tem bênção, Ele tem muitas bênçãos. As bênçãos do Senhor não são limitadas, pelo contrário, as bênçãos do Senhor são ilimitadas. Quem limita as bênçãos do Senhor somos nós mesmos, pela nossa maneira de agir, de pensar muitas vezes, pela nossa incapacidade de pedir. Muitas vezes as bênçãos nós limitamos, mas as bênçãos do Senhor são ilimitadas, são como cachoeiras, são como chuvas torrenciais a ser derramadas sobre a sua igreja. Deus tem bênção para você que você não imagina. Não limite o poder de Deus, não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Muitas vezes as nossas atitudes, as nossas maneiras de pensar e agir limita aquilo que Deus pode fazer, mas Deus tem bênção para todos. Nós estamos em quarentena por decreto, algumas limitações por decreto, mas o céu não tem decreto limitando o poder e a bênção de Deus. Deus tem bênção para derramar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus negócios. Receba a bênção do Senhor, desde que você não está pensando em ser abençoado para ser egoísta, apenas para possuir, apenas para ter, apenas para isso. Não, Deus tem bênção para você.
Por exemplo, você já é salvo, você tem a alegria da salvação, mas não é só isso. Há os dons do Espírito, há o batismo com o Espírito Santo, há outros dons para você. Se você ainda não fala em línguas, saiba que você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Ah, meus queridos irmãos, parece que hoje ninguém mais é batizado com o Espírito Santo, parece que se conformaram. Busque o batismo com o Espírito Santo e você vai falar em outras línguas, que vai trazer um reavivamento e uma nova dimensão na tua vida. Busque os dons espirituais, os dons de profecia, dons de revelação, enfim, busque os dons de cura e outros dons que é para a igreja, mas não é só os dons, são os frutos do Espírito que nós precisamos realmente florescer e realmente precisamos frutificar na casa do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar embaixo dessa bênção. Abençoa-me, Senhor. E você acha que Deus vai negar de abençoar os seus filhos? Não, irmãos. Se nós não somos mais abençoados, é porque as nossas atitudes e as nossas descrenças muitas vezes impede a operação de Deus. Ele disse: abençoa-me, Senhor. Quantas vezes você tem orado: Deus me abençoa, Deus me abençoe. Mas junto com a tua oração você tem que perguntar: por que eu estou orando para Deus me abençoar? Por quê? Por que eu quero a bênção do Senhor? Se for para você ser abençoado e abençoar os outros, a bênção está mais perto do que você imagina. A bênção está mais perto do que você imagina, se você quer ser abençoado para abençoar outras vidas. Mas se a bênção você está pedindo é para ficar com você e apenas para você, cheio de egoísmo, vai ser difícil essa bênção vir. Mas peça para Deus te abençoar em tudo. A segunda oração, o segundo pedido de Jabes foi: alargue-me as fronteiras. Irmãos, ele estava crendo que em Deus a sua vida seria uma sucessão de bênçãos e não de fracasso. E até então, pelo nome que a sua mãe havia colocado, ela estava dizendo: Jabes é uma pessoa que causa sofrimento, e ele não vai muito longe. Ao pedir para Deus alargar as fronteiras, Jabes estava pedindo oportunidades. E quando se pede oportunidades, isso implica em responsabilidade. Ele estava pedindo algo mais. Ele não se conformou, por isso que ele foi mais ilustre. Ele não se conformou apenas com aquilo que estava ao seu redor. Ele queria mais. Mas ele queria mais para causar alegria, porque o seu nome diz que é aquele causador. Não, eu quero causar alegria, eu quero abençoar outras vidas. Então alarga os meus termos. Irmãos, você precisa chegar diante de Deus e e desejar que Deus venha ampliar a sabedoria na tua vida, venha ampliar a graça de Deus na tua vida, desejar mais. Quando Jabes disse: eu quero que alargue as fronteiras, isso implica em ser mais corajoso, em ser trabalhador, lutador, inimigo da preguiça, do conformismo, da acomodação. Ele disse: eu quero que alargue as fronteiras. Isso quer dizer, ele não queria ficar ali apenas com aquele cantinho, ele queria mais serviço, ele queria mais atividade, ele queria ser mais produtivo, ele queria ser realmente bênção para os outros, ele queria mudar a negação do seu nome. A negação era que ele causa sofrimento. Ele dizer: eu quero causar bênção, eu quero realmente ser uma bênção na vida de todos. Então ele não se conformou com aquilo que falaram para ele. Irmãos, eu penso que ninguém já experimentou tudo que Deus quer fazer através da sua vida. As fronteiras de Deus são ilimitadas. Isso quer dizer, em todos os sentidos, Deus tem bênçãos e maravilhas que você não consegue imaginar. Você precisa crer que o que Deus pode fazer na tua vida
e através de você é algo ilimitado. Que você possa dizer: Deus, amplie as fronteiras do teu saber, as fronteiras dos teus negócios, a fronteira da tua inteligência, a fronteira das tuas atividades, e Deus vai realmente ampliar, para que realmente você se torne um canal de bênção. Mas Jabes fez o terceiro pedido, que para mim é o mais importante, foi o fundamental, o pedido mestre. Ele diz: que sejas comigo a tua mão, que sejas comigo a tua mão. Irmãos, é a mão do Senhor, é a mão do Senhor que faz a diferença. A Bíblia diz que os discípulos, que a mão do Senhor era com os discípulos. Aonde eles chegavam, milagres e maravilhas aconteciam. A mão do Senhor significa a presença do Senhor. Aonde Deus coloca as mãos, quem vai querer impedir? E as mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão estendidas para abençoar. O mestre levantava as mãos para abençoar as multidões. Ele, com as suas mãos, tocou nos enfermos e os curou. Com as suas mãos, paralíticos levantaram e cegos começaram a ver e surdos começaram a ouvir. As mãos do Senhor estendida quer dizer, as portas vão se abrindo e o caminho vai se tornando mais fácil para ser caminhado. As mãos do Senhor conosco significa a presença do Senhor na nossa vida. Sem as mãos do Senhor, as nossas vidas serão nulas. Não conseguiremos a excelência naquilo que temos a fazer. Foi Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. É a mão do Senhor que vai fazer a diferença na tua vida. Se a mão do Senhor estiver contigo, não há o que temer. Se a mão do Senhor estiver contigo, as barreiras vão cair por terra. Os obstáculos vão sair da tua frente. Se a mão do Senhor for contigo, não tem como o diabo tocar em você. Porque foi Ele que disse: aqueles que estão nas minhas mãos, ninguém os arrebatará. Ninguém poderá arrebatar você das mãos do Senhor. E Jabes foi inteligente. Ele sabia que pelas mãos do Senhor milagres haviam acontecido. E esse: eu quero que as mãos do Senhor estejam comigo. Eu preciso que a tua mão esteja comigo. Oh, irmãos, é isso que você precisa. Jabes, ele não queria se estribar na sua própria mão, e sabia que onde Deus coloca a mão, tudo se torna possível. Quando nós estamos debaixo das mãos do Senhor, você está sendo protegido. Os teus projetos, aquilo que você deseja fazer, as coisas vão sendo abençoadas, porque aonde Deus estende as mãos, floresce. As mãos do Senhor precisam estar estendidas sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, sobre a tua profissão. Nesse momento de pandemia, de dificuldade que estamos passando, só as mãos do Senhor sobre nossas vidas. Deixa a mão do Senhor guiar você. É as mãos do Senhor que nos guia, irmãos. É a mão do Senhor que nos soergue. É a mão do Senhor que nos protege. É a mão do Senhor que nos arranca e nos tira das situações mais complicadas. Você olha para todo lado e não vê saída, mas olha para cima e uma mão vai te proteger. Que você possa estar nas mãos do Senhor.
coloque essa causa, coloque essas situações, coloca tudo nas mãos do Senhor, e você vai ver que com as mãos do Senhor, tudo vai muito bem. Jabes fez um outro pedido, e o quarto pedido foi: Senhor, me preserves do mal, que a aflição, que a angústia não chegue nem perto de mim. Parece que Jabes estava conectado com aquilo que viria, porque Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fez essa oração: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E aqui Jabes estava dizendo: Senhor, eu quero que tu me livres do mal. Irmãos, preservar do mal, Jesus ensinou isso naquela oração. Jabes tinha a compreensão que ele estava cercado com toda a maldade. Jabes tinha a compreensão que o seu nome dizia aquele que causa dor. Onde ele chegava, ele queria causar dor. O pessoal tinha como ele iria causar dor. Jabes sabia que estava cercado de inimigos tentando desestabilizá-lo, mas ele suplica ao Deus de Israel e diz: eu não quero que a aflição, que a angústia, que o mal nem chegue perto de mim. Irmãos, muitas vezes nós oramos para Deus nos ajudar a resistir às situações mais complexas, e não está errado orar assim. Nós temos que orar para Deus nos dar força para resistir o mal. Mas já fez uma oração mais profunda. Ele diz: eu não quero que o mal nem chegue perto de mim. E que você possa orar assim também, irmãos. Deus, eu não quero que o mal nem chegue perto de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o mal não chegue perto de você, que a aflição, que a angústia, que esse vírus não chegue perto de você, e se chegar, a mão do Senhor vai estar aí te ajudando. Creia no poder de Deus. O que me chama a atenção é que a oração começa: e Jabes clamou ao Deus de Israel. Ele fez os 4 pedidos e termina o versículo dizendo: e o Deus de Israel, oh aleluia, e o Deus de Israel ouviu e atendeu e respondeu a súplica de Jabes. Deus não mudou, irmãos. Quando se clama ao Deus de Israel, os seus ouvidos estão inclinados. A Bíblia diz que ele clamou ao Deus de Israel, e termina dizendo que o Deus de Israel ouviu a sua oração e respondeu e conferiu e o abençoou, e Deus respondeu a oração de Jabes. Mas só que Jabes já passou, agora é a tua vez. Só que Jabes passou, mas o Deus de Jabes não passou, porque ele era ontem, é hoje e amanhã será o mesmo. Deus não mudou, Deus não passou. Jabes passou, mas Deus não passou. O Deus que ouviu a oração de Jabes, ele está aqui para ouvir a tua oração, e está aqui para responder a tua oração. Coloque-se em pé nesse momento. Oh, aleluia. Jabes, Deus respondeu a sua oração, porque ele não se conformou com aquilo que tinha apregoado ao seu nome, e por isso ele se tornou o mais ilustre. O que a igreja precisa hoje é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, é de homens e mulheres que oram ao Deus de Israel. O que a igreja precisa é de homens e mulheres apaixonados por Deus e a sua palavra. O que a igreja precisa é de homens e mulheres que deixam o fluir do Espírito Santo correr nas suas veias, na sua vida. E que você não venha se conformar com a situação negativa que está em sua volta, ou que está na tua casa, ou que está nos teus negócios. Clame ao Deus de Israel, e alguma coisa vai acontecer. Por mais que você tenha suas estratégias, por mais que você tenha seus pensamentos, seus projetos e seus planos, mas se você não deixar Deus colocar as mãos,
você vai sofrer. Mas deixa Deus colocar as mãos nos teus projetos. Deixa Deus colocar as mãos nos teus planos. E você vai ver que aquilo que hoje está tão negativo, está tão difícil, vai ter o sopro do Espírito Santo. Precisamos de crentes que tenham essa intimidade com Deus de Israel. Precisamos de crentes que caminhem tendo intimidade com Deus de Israel e que venham ter convicção que o Deus de Israel está ouvindo as suas orações. Você precisa crer que Deus ouve as orações. Eu não sei qual o quadro negativo que você está enfrentando. Seja nos seus negócios, seja no teu casamento, seja na tua vida pessoal, seja algo íntimo entre você e você, seja alguma decepção, alguma frustração, e você vem lidando com uma situação adversa. Mas Jabes, esse eu não vou me conformar com toda essa adversidade. Não. Eu sei em quem clamar, para quem clamar, eu sei aonde vou clamar. Aleluia. Você quer uma oração? Eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui à frente.